Boa noite, bem-vindo ao nosso jornal que está começando agora. Pais denunciam junto ao Procon do Maranhão supostas práticas abusivas na cobrança de mensalidades em escolas particulares de São Luís. O desconto deveria ter permanecido, por isso e por ter uma liminar vigente que concede esse desconto aos pais e inclusive dá uma multa de R$2.000 por contrato por descumprimento. Então você me pergunta, o que está faltando? Efetividade dos órgãos. Neste ano já foram registrados na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente 56 casos de estupro. Os números podem ser maiores. Muitos crimes nem chegam a ser denunciados. Você pode fazer a denúncia nesses órgãos de proteção à criança e adolescente. A gente sempre procura trabalhar em rede, delegacia, Ministério Público, Conselho Tutelar. Mas também você pode fazer uma denúncia anônima pelo Disque 100. Para segurar o nível de vendas depois das perdas diante da pandemia, o comércio de São Luís vai ficar aberto no feriado da Independência e aniversário da capital. Vamos começar o JG com os números da violência contra crianças e adolescentes. A delegacia especializada registrou só neste ano 56 casos de estupro de vulnerável. E o pior, muitos não são denunciados e a maioria acontece dentro da própria família. Em todo o ano passado, a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente em São Luís recebeu 920 denúncias dos mais diversos crimes. No primeiro semestre deste ano, 315 boletins foram registrados. Os crimes sexuais, mesmo em um menor período de tempo, subiu de 166 registros durante todo o ano passado para 221 somente nos primeiros meses deste ano. Do total de denúncias, foram instaurados 250 inquéritos policiais por estupro no ano passado, contra 56 neste ano. E de violência doméstica, caiu de 100 inquéritos no ano passado para 36 nos 6 primeiros meses deste ano. Para a delegada responsável pela DPCA, esses números podem ser considerados atípicos por conta do período de isolamento social. Com relação ao primeiro semestre de 2020, no período da pandemia, nós tivemos uma redução no número de ocorrências de uma forma geral. Com relação aos crimes sexuais, a gente realmente entende que com as pessoas mais confinadas dentro de casa, fica mais difícil a ação do agressor, porque são crimes que na maioria das vezes acontecem às escondidas. Então, com toda a família confinada dentro de casa, existe mais dificuldade, o agressor não encontra a oportunidade de praticar o delito. Já com relação à violência física, violência doméstica e familiar, a gente realmente acredita que pode ter havido uma subnotificação, porque às vezes o crime ocorre dentro de casa e a criança não tem a quem pedir socorro. Muitas das vezes elas se utilizam de vizinhos, o conselho tutelar, a escola, e ela não está tendo essa oportunidade de pedir o socorro. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, no ano de 2018 foram registradas 1.200 ocorrências de estupro somente no Maranhão. A maioria, meninas com até 13 anos de idade, vítimas de pessoas próximas e até mesmo de pessoas da própria família que deveriam protegê-las. Na maioria dos casos, o abusador é uma pessoa de dentro da família que tem ou um vínculo com ela ou conhece ela de próximo, ou seja, é uma pessoa que ela tem uma confiança e ele se utiliza dessa confiança que ela tem para praticar o delito. O ciclo vicioso da violência é combatido por ações integradas feitas por diversos órgãos. Mas para que o Estado tome conhecimento sobre os casos de violência, é preciso que a sociedade formalize as denúncias. Você pode fazer a denúncia nesses órgãos de proteção à criança e adolescente. A gente sempre procura trabalhar em rede, delegacia, Ministério Público, Conselho Tutelar. Mas também você pode fazer uma denúncia anônima pelo Disque 100. Olha só, bem no começo mais difícil da pandemia, o setor imobiliário sentiu aí a perda. A ideia de tentar manter as vendas pela internet superou as expectativas e agora o setor fecha aí 3 meses com índices em crescimento.
As obras comprovam um dado animador para o mercado imobiliário. Segundo dados divulgados pelo índice FIPZAP, o crescimento nas vendas de imóveis foi de 0,18% em março, 0,20% em abril e 0,23% em maio. Pode até parecer pouco, mas esses números de alta foram registrados durante a pandemia de coronavírus. Segundo o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis no Maranhão, no início do isolamento social, as vendas caíram 1,2%. E em meio a tanta incerteza, os corretores passaram a apostar nas vendas pela internet. No período de abril até o início de maio, houve uma movimentação em home office que chegou em 0,18%. E hoje ele já se comporta aí na roda já de quase 1,1% ou 0,2%, esse crescimento que houve em home office. Ou quer dizer, aquela ferramenta que a gente não utilizava na época com eficácia, que era justamente a parte digital, então ela hoje com essa pandemia, ela chegou de uma tal maneira e mostrou sua eficiência. E vai ser uma das ferramentas daqui para o futuro que ela chegou para ficar, não tem mais volta. Hoje muitas casas e apartamentos são vendidos pelo mundo virtual e com muitas ofertas. Esse trabalho remoto possibilitou que o mercado pudesse manter os índices positivos. A expectativa é que as vendas cheguem de 2,5% a 3% do Produto Interno Bruto até o fim do ano. Uma meta desafiadora para um setor que se reinventa em plena crise. Por incrível que pareça, a meio sofrimento, a meio das percas que nós tivemos, mas o mercado ele se reinventou. Então você vê os lockdowns que aconteceu, as paralisações, os fechamentos, que foi aquele rebuliço do mês de março a abril, mas fez com que as pessoas se reinventassem, quase todos os setores se reinventaram, e o mercado imobiliário ele não foi diferente. Agora a gente vai falar sobre uma polêmica. É lei estadual, as unidades de ensino particulares têm que reduzir de forma proporcional as mensalidades durante o período de situação de emergência por conta da pandemia. Em algumas escolas, as aulas voltaram. E agora, como é que fica? Como é que deve ser cobrada essa mensalidade? Essa é a dúvida de muita gente, que inclusive foi buscar orientação do PROCON e denuncia a prática de preços abusivos. As denúncias formalizadas pelos pais sobre supostas práticas abusivas cometidas por escolas particulares começaram no início do ano, relacionadas à questão do ensino bilíngue. Com a pandemia, essa relação de consumo só piorou. Algumas escolas abriram de forma ilegal. O decreto 35.897 ele não obrigava a abertura da escola. Ele deu 2 critérios para que isso acontecesse no seu artigo 2º, que era a discussão do protocolo pedagógico junto com os pais e a criação da comissão de saúde. Nenhum dos dois aconteceu. E simplesmente abriram, ou seja, de forma ilegal. O desconto deveria ter permanecido. Por isso, e por ter uma liminar vigente que concede esses descontos aos pais e, inclusive, dá uma multa de R$2.000 por contrato por descumprimento. Então, você me pergunta, o que está faltando? Efetividade dos órgãos. Essa situação vem sendo intermediada pelo PROCON Maranhão, que já tentou diversos acordos entre as partes, mas se depara com a falta de uma legislação específica e também com a própria dinâmica dos fatos, que muda a cada semana. Veio a lei de redução das mensalidades, então acalmou os ânimos porque teve aquela redução. Porém, a lei só era vigente até a volta do retorno das aulas. Com a autorização do retorno, a lei foi suspensa. Só que aí, o decreto que autoriza o retorno, ele não determina o retorno da aula. Então, a escola, para retornar, ela tinha que cumprir algumas obrigações do decreto. Hoje, a gente está nessa fase de comprovar se elas cumpriram, e uma das obrigações é existir a comissão de saúde, com os pais fazendo parte, tem que ter um documento assinado pelos pais aprovando aquele retorno. O que aconteceu em maioria das casos, que a gente tem recebido as reclamações, é que as escolas retornaram sem a consulta aos pais. Então, o maior problema que a gente tem em relação às escolas é a falta de comunicação entre as escolas e os pais. Uma série de ações sobre o caso já estão sendo analisadas na Justiça e até mesmo no Supremo.
E enquanto a situação não se resolve, os pais continuam na incerteza sobre uma forma justa na cobrança das mensalidades das escolas dos seus filhos. É o que a gente vê, uma exploração, aqui principalmente no estado do Maranhão. A gente conhece outras realidades, mas aqui o fardamento é mais caro, o livro é mais caro, a mensalidade é mais cara, o aumento percentual anual é mais expressivo. E então, assim, a gente precisa estar vigilante com relação a isso, brigando por isso. Nós já procuramos o Ministério Público da Ordem Tributária, já estamos com a reunião marcada com o promotor Lindon Johnson da Promotoria da Saúde, entre outras ações, do intuito de que esse ano nós possamos chegar a uma parceria com as escolas para que no próximo ano não aconteça mais. Você contratou pela aula presencial e está tendo uma aula online ou híbrida, que pressupõe que o custo é menor, porque a forma da aplicação da aula é diferenciada, como a gente tinha antes. É muito fácil comparar, você tem uma pós-graduação presencial e uma pós-graduação online. A diferença de preço, dá para a gente fazer um comparativo do que seria. Olha aí, tá explicado, né? Agora o intervalo, mas eu volto já na companhia de Marcos Saldanha, em pauta as eleições e o destino de alguns partidos que ainda não decidiram aí qual rumo vão tomar nessas eleições. Eu volto já já com o Marcos, nosso intervalo é bem pequeno. De volta com Marcos Saldanha. Marcos, boa noite. Boa noite, Bianca. Boa noite você de casa. Marcos, na terça-feira você esteve aqui. A gente estava esperando até os últimos momentos do seu comentário aqui, algum resultado da reunião lá do partido, do MDB, e nada, e hoje é quinta-feira e nada, não tem... Qual o capítulo dessa novela hoje? Pois é, qual o capítulo, né? E nós falamos que o MDB era noivo e a noiva está insistindo em atrasar, né? Todos os convidados, a festa toda pronta. É uma noiva cheia de pretendentes, no caso, né? Cheia de pretendentes, e ela não decide com quem vai casar, mas vai ter que entrar na igreja, tem prazo para isso. Olha, o MDB diz que já escolheu, já tem um nome definido e que falta só o partido de fato validar. Essa reunião vai acontecer na próxima segunda-feira, será que vai ser mesmo? Mas que na próxima segunda-feira essa reunião já é para fazer a validação desse nome. A gente conversou com o deputado Roberto Costa, que fala mais um pouquinho aí sobre a decisão do MDB. Em relação à decisão do MDB para o processo sucessório de São Luís, o MDB, nós que junto com a governadora Rosiana assumimos essa coordenação de conversar, de dialogar, né, com todos os pré-candidatos. A grande maioria teve uma participação importante nesse diálogo e junto ao partido, e nós estamos praticamente definidos já em relação a esse nome. O que nós estamos ainda terminando de resolver, na verdade, é escutar também, junto às nossas lideranças, como os deputados federais Hildon Rocha, o deputado João Marcelo, o deputado Arnaldo Melo, a deputada Socorro Joaquim, que inclusive é nossa pré-candidata a prefeita da cidade de Timon, o senador João Alberto. Nós estamos conversando com essas lideranças para que a gente possa consolidar este nome dentro da cúpula do partido, dentro da estrutura partidária, para que a gente possa apresentar na segunda-feira, na sede do Diretório Municipal do MDB em São Luís. Essa discussão, esse diálogo foi fundamental, porque trouxemos de volta também para participar de forma direta a ex-governadora Rosiana, que tem um trabalho prestado pelo Maranhão e, acima de tudo, tem trabalho prestado na capital, em São Luís. As grandes obras fundamentais, estruturantes da nossa cidade, que foram feitas, que foram efetuadas no seu governo, né, credenciam, na verdade, a governadora para que ela possa participar e contribuir dentro desse processo político. Mas o importante é que o nome está praticamente definido e na segunda-feira, se Deus quiser, nós apresentaremos para a Executiva Municipal do partido, para que a gente possa declarar oficialmente quem será o candidato do MDB nas eleições municipais de São Luís. Bom,
como você pode perceber, o que a gente vê é uma fala muito mais construindo a campanha, a eleição da Rosiana, mas não no meu ponto de vista para essa eleição, para 2022. Ela parece realmente estar muito mais viva do que nunca, muito mais forte, mas não para essa, para a próxima. Já que é pensando na eleição de 2022, e a prioridade do MDB, ele tem dito isso há bastante tempo, o partido, é eleger vereadores, eu imagino que Rosiana prefere caminhar com Carlos Madeira do que com o Neto. O Roberto Costa já prefere o Neto Evangelista, são amigos de Assembleia e a chance de ascender a prefeitura é muito maior. Porém, se pensando numa eleição para 2022, é muito mais fácil o Carlos Madeira dar palanque para a Rosiana, fazer a base de secretários, dar a vice, do que o DEM, que já está praticamente definido. Então, talvez seja esse o caminho, vamos aguardar. Marcos, uma outra definição... Como você faz as análises políticas aqui para a gente, eu queria saber a tua opinião pessoal. Qual que você acha que vai ser o resultado dessa reunião segunda-feira? Pois é, se eu tivesse que fazer uma aposta a partir do cenário que tá feito, pensando nessa articulação, Rosiana candidata em 2022, o Carlos Madeira está oferecendo a vice a candidatura, é um nome que tem potencial de crescimento e que pode fazer força com a Rosiana, não vai ter constrangimento nenhum em dar palanque para ela em 2022. Eu não vejo o Neto Evangelista, eu não vejo o DEM fazendo campanha para a Rosiana em 2022. Acho que são caminhos distintos. Então, nesse sentido, eu acho que a questão do Carlos Madeira é praticamente definida nesse sentido, né? Bom, e tem uma outra novidade também, né, Bianca? Acabou de chegar a informação que amanhã, às 10 horas da manhã, o Roberto Rocha Júnior, né, que é o presidente do Diretório Municipal, vai anunciar a definição do PSDB. Durante essa semana, ele falou que o Hélito do Curso já tinha conhecimento do que havia sido conversado, do que havia sido tratado, que não havia motivo desse rebuliço todo criado, então deixando a entender que o partido de fato vai caminhar com Braide. Porém, existe a questão da executiva nacional e eu acho que é ela que bate o martelo. Mesmo que o Roberto Rocha Júnior amanhã anuncie um posicionamento, é preciso saber se a executiva nacional do partido vai estar apoiando o fato de repente, o PSDB não ter uma candidatura própria, que no caso seria o Hélito do Curso. Então, a gente vai aguardar e espera que na terça-feira a gente já tenha essas duas novelas definidas, tanto a do PSDB como principalmente a do MDB. É o que a gente espera, Marcos. Muito obrigada. Até lá. Boa noite. Agora uma pausa para uma dica. A gente sabe que neste momento difícil toda ajuda é bem-vinda. Por isso a Equatorial Maranhão traz de volta a promoção Energia em Dia. Olha só, é uma promoção pensada para realmente ajudar as pessoas. São sorteios todo mês de um ano de supermercado de R$500. Isso mesmo, eu vou repetir. Um ano de supermercado de R$500 por mês. É uma boa notícia, não é? E tem também 2 sorteios mensais de um ano de bônus de R$250. O que você vai fazer com esse dinheiro? Vai pagar a sua conta de energia elétrica. Pensa que acabou? Ainda não tem prêmio extra. 15 casas vão ser contempladas com R$12 mil para trocar o eletrodoméstico e também fazer aquela reforma dos sonhos, né? Quem não gosta de transformar a sua casa? E no final da promoção tem um sorteio de um carro 0 quilômetro. Eu vou te falar, hein? São prêmios que vêm na hora certa, justo quando tá todo mundo precisando. Para participar, basta estar em dia com o Equatorial, então não fique de fora. Faça o seu cadastro no site energiaemdia.equatorialenergia.com.br. Mais do que nunca nesse momento, conte com a energia da Equatorial Maranhão. Vai ter feriadão sim, Dia da Independência, aniversário de São Luís estão chegando, mas o comércio vai ficar com as portas abertas. É logo mais, depois do intervalo eu conto tudo isso para você. Eu volto já. Às 2h18 tem a primeira praia-mar do dia, com 4,6 metros. Ainda pela manhã, às 9h08, tem baixa-mar, com 1,3 metro. Às 15h14, volta a praia-mar, com 4,6 metros. E a sexta-feira termina com baixa-mar, de 1,8 metro, que começa a partir de 21h31.
Voltando com a atualização do boletim sobre o coronavírus aqui no estado, que foi divulgado agora há pouco pela Secretaria Estadual de Saúde. Bom, o número de casos confirmados até agora é de 148.923. O número de suspeitos até agora no Maranhão é de 5.633. O número de recuperados chega a 137.236. O número de mortes aí registrado nas últimas 24 horas são 12 mortes, 12 óbitos a mais que ontem, no último boletim, nas últimas 24 horas. E o Maranhão chega à marca de 3.402 mortes. Bom, sobre os novos casos de coronavírus, na ilha de São Luís, são 92 casos registrados nas últimas 24 horas, em Imperatriz 12 e nas demais regiões 1.143. Tá chegando um feriadão aí, daqueles bem no comecinho da semana, que dá aquela impressão que o fim de semana vai ser mais esticado. Bom, né? E para quem tem pendências e precisa do comércio, saiba que as lojas vão ficar abertas nos 2 dias, 7 e 8 de setembro. Mesmo com a pandemia de coronavírus, a movimentação no principal ponto comercial de São Luís é intensa. O setor que sofreu com a queda das vendas durante o lockdown agora tenta se recuperar através de promoções e nas datas comemorativas. As estratégias estão sendo adotadas pelos comerciantes. Nos próximos feriados da Independência e o aniversário de São Luís, a Federação do Comércio permitiu que os lojistas mantenham as portas abertas nos dias 7 e 8 de setembro. A Federação do Comércio negociou com o Sindicato dos Empregados no Comércio de São Luís a possibilidade das empresas abrirem ao longo dos feriados. E, inclusive, nesse feriado que já se aproxima, 7 e 8 de setembro, que tradicionalmente é um feriadão prolongado na capital de São Luís. Só que para manter as lojas abertas nos feriados, as empresas deverão realizar o pagamento das horas trabalhadas com acréscimo de 100% sobre o valor da hora normal. Isso porque é um trabalho extraordinário. Além disso, deverá pagar uma gratificação de R$ 60 aos empregados, além de pagar um valor para o sindicato. Por conta das taxas e da situação atual, a abertura das lojas é opcional e cada empresário decide se vai arriscar ou não. Então é um custo alto, que é uma aposta, na verdade, do empresário abrir nesses dias de feriado, considerando aí que há um fluxo menor de pessoas circulando pela cidade. Geraldo Jensen, Clodoaldo Corrêa e Felipe Clã recebem logo mais na bancada dos analistas Gleick Maia e Carla Rose Tássia, que vão contar aí sobre uma nova experiência política de mandatos que vem sendo executados no Brasil. É uma novidade, não perca, é logo mais depois do JG. E eu fico por aqui, mas amanhã tem mais, às 18h30 eu conto aí com a sua companhia para você estar aqui junto comigo com muita notícia para você. Aproveite a sua noite de quinta. Tchau!